Boa noite, minha gente. Boa noite, bom carnaval para todo mundo. Carnaval começando aí. Boa noite para os que estão chegando. Hoje é aniversário de Brecht. Brecht nasceu no dia 2 de fevereiro, 10 de fevereiro de 1898. Figura importante da eu diria da luta mundial e ao mesmo tempo uma figura fundamental, né, enquanto intelectual do século XX, enquanto figura, eu diria uma figura chave, né, enquanto produção mesmo, né, produção intelectual rara, assim. Brecht foi, pelo menos em dois campos do conhecimento humano, em dois campos da produção humana, Brecht foi fundamental, né? A poesia e o teatro digamos assim, foi excelente nos dois, né? Então, assim, uma figura que eu diria chave, né? Em termos intelectuais, né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente lembrar, né, esses 126 anos, né, de nascimento de Brecht, né, lembrar como grande intelectual que foi. Dentro do marxismo, sem dúvida nenhuma, é uma figura singular, né? Brecht foi marxista reconhecidamente, Brecht foi comunista reconhecidamente, Brecht pagou o preço caríssimo, né, de ser comunista no momento de profundo anticomunismo, né? Brecht foi perseguido na sua Alemanha, Brecht foi perseguido nos Estados Unidos. Brecht foi contemporâneo de um fenômeno dos mais terríveis nos Estados Unidos de perseguição, que foi o macartismo, né? Não sei se todos aqui lembram, nos anos 50, ali depois da Segunda Guerra Mundial, ali depois de 46, né, há um movimento interno ao parlamento americano, a famosa CPI, né? A famosa CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito dos Estados Unidos, liderado por um senador chamado Joseph McCarthy, senador da região de Wisconsin, em que ele, cara, tem no parlamento americano plenos poderes para, entre aspas, caçar comunista, né? Porque ele na verdade, o chamado marxismo dos Estados Unidos nasceu como uma grande fake news, né? A ideia de que havia uma grande conspiração comunista para destruir a democracia americana, a cultura americana, esse papo terrível, né? Que virou uma grande fake news, virou uma grande teoria da conspiração. O McCarthy, o senador, ele surfou na onda, né? Ganha poderes absurdos, né? E começa sistematicamente a perseguir intelectuais, artistas, produtores culturais, tal, quem era comunista, quem tinha familiar comunista, quem teve ligação com o comunismo, tal. Tem vários filmes sobre isso, tem vários livros sobre isso. O próprio McCarthy morreu isolado, alcoólatra, corrupto. Ele era um corrupto, inclusive. Então, assim, Brecht foi contemporâneo disso, né? Brecht foi contemporâneo dessa maldita caça às bruxas, né? Arthur Miller faz uma peça, né, As Bruxas de Salem, para alegorizar isso. Então Brecht foi contemporâneo dessa perseguição, primeiro na Alemanha nazista, depois nos Estados Unidos marxista, né? Depois ele vai para a Europa, volta para a Europa, para a Alemanha Oriental, e mesmo a Alemanha Oriental stalinista, Brecht foi podado na Alemanha Oriental comunista, né? E quando Brecht volta para a Alemanha, ele não volta para a Alemanha Ocidental, a Alemanha já estava dividida, ele volta para a parte oriental, né? E ele morre em 1956 na Alemanha Oriental. Então foi um intelectual raríssimo, morreu menos de 60 anos, mas teve um papel, eu diria, importantíssimo, não é, no século XX, né?
Brecht é considerado, para os que estão entrando aqui agora, né, nós estamos, a live é sobre Bertolt Brecht, o dramaturgo e poeta alemão, que nasceu no dia 10 de fevereiro de 1898, no finalzinho no finalzinho, no apagar das luzes do século XIX. E morreu na década de 50 do século XX. Veja, Brecht ele foi de uma importância grandiosa para o teatro e grandiosa para a poesia. E eu ainda acrescentaria, ele foi importante para o debate marxista, para o debate estético marxista. Eu vejo três grandes Brechts. Repito, eu vejo três grandes Brechts. O Brecht dramaturgo, o Brecht poeta, né, e o Brecht marxista no campo das artes, né? Então, assim, eu vejo três grandes Brechts, eu diria três faces de um mesmo homem, né? Um homem que foi absolutamente fundamental para o debate das esquerdas no século XX, o debate teórico do marxismo e, obviamente, o debate estético, né, do marxismo neste século, né? Então, assim, eu acho assim que eu leio, né, a figura de Brecht e vejo ele como uma figura importante. E é dessa forma que eu pretendo fazer essa live, que as minhas lives em média duram apenas 1 hora, tá certo? Em termos de bibliografia, tem saiu em DVD, não tem mais DVD, né? Uma pena. Mas antigamente em DVD você tinha Brecht do cinema, que eram alguns filmes que Brecht roteirizou e tal. E nesse DVD chamado Brecht do cinema tinha uns extras em que as pessoas falavam sobre Brecht. Então tem uma fala da professora Iná Camargo Costa, no Brasil, uma das maiores estudiosas de Bertolt Brecht. Iná Camargo Costa, professora aposentada da Universidade de São Paulo. Iná, ela tem uma série de textos, artigos, ensaios sobre Brecht, e também falas públicas. Você pode encontrar no YouTube as falas dela. Então, Iná é para mim uma grande referência sobre Brecht, né? E tem também, anterior aos estudos de Iná, um trabalho publicado nos anos 90. Eu reputo ser, escrito por um brasileiro e em português, um dos melhores livros sobre Brecht, né? Fora da Alemanha. É de um brasileiro, um filósofo chamado Leandro Conder. Leandro Conder escreveu esse livrinho aqui, chamado A Poesia de Brecht e a História. Eu tenho esse livro desde 1996. Esse livro foi publicado em 1995, né? Foi publicado em 1995. Para mim uma raridade. Carrego comigo como uma relíquia, né, sobre Bertolt Brecht. E temos também um conjunto de poesia de Brecht, não toda a poesia, mas é um conjunto da chamada poesia escolhida de Brecht, né? A famosa poesia escolhida dele, traduzida pelo baiano Paulo César Souza, né? Desde os anos 80, né, que temos essa edição, que é essa edição aqui, Brecht Poemas, né? Essa edição aqui é da década de 80, que eu vou usar aqui, vou ler alguma coisa talvez hoje e tal. Então são as duas referências que eu vou usar aqui hoje, né? Sobre Brecht. Tem mais coisa sobre ele? Tem uma edição nova dos poemas dele, que saiu pela editora Perspectiva, um livrão enorme, organizado por André Valias. Esse livro aqui, ó, imenso, né? Eu não vou nem citar, porque tem muita coisa, muita coisa. Se eu for começar a citar aqui, eu fico só citando e não falo nada, só de citação. Tem os escritos de Walter Benjamin sobre Brecht, tá aqui, ó. Saiu pela Boitempo. Tem o trabalho maravilhoso do americano Frederick Jameson, é sobre o método Brecht. Tem o teatro completo dele em 12 volumes, esse aqui é o 4º volume, em 12 volumes. Tem o trabalho de Sérgio de Carvalho, da Companhia do Latão, não é?
Recentemente, bem recentemente, saiu os trabalhos dele, que foi publicado na Alemanha nos anos 60, chamada A Profissão do Ator, os textos de Brecht sobre o ator. Então, assim, sobre Brecht é muita coisa. Se eu for ficar citando aqui só em português, vira uma live só de citação, né? Eu vou até colocar aqui do lado. Então, eu não vou ficar citando aqui para não cansar vocês. Então, basicamente, eu vou usar como referência dois textos, que é a Poesia de Brecht e a História, de Leandro Conde, fazer uma homenagem a esse livro. Esse livrinho é um livro pioneiro sobre Brecht no Brasil, de 95, não é? E as traduções de Paulo César Souza, não é? Dos poemas de Brecht, né? Então veja, nesse sentido Brecht foi grandioso, não é? Apesar de sua curta vida. Brecht não chegou aos 60 anos, morreu quando tinha em torno de 58 anos, mas Brecht foi, digamos assim, uma figura chave no século XX, né? Eu diria que, como eu disse, repito aqui, e vai ser meu esquema de fala hoje, esses três momentos. Brecht foi um grande dramaturgo, um dos maiores dramaturgos. Meu amigo Wesley Ará, grande figura, saudade meu velho, boa noite, bom carnaval. Tamo junto, viu? Tamo aqui em Aracaju. Eu não saí esse ano no carnaval não, esse ano eu fico em casa, vou ficar lendo, estudando, descansando, por aqui. Então o Brecht ele tem três faces que eu vou trabalhar aqui nessa live. Eu vou trabalhar três momentos de Brecht: o Brecht dramaturgo, o teatro brechtiano; o Brecht poeta, a poesia brechtiana; e o Brecht pensador marxista, né? Aquele que dentro do marxismo vai ter um papel importante, principalmente no que eu chamo de estética marxista. Então é o Brecht dramaturgo, o Brecht poeta e o Brecht marxista. Entendido aí? Pronto, a live vai ser sobre esses três momentos. É uma live de no máximo 1 hora. É uma live para homenagear Bertolt Brecht, para lembrar Bertolt Brecht. É uma live que ela acontece no dia 10 de fevereiro de 2024, exatamente no dia em que nasceu Bertolt Brecht. Bertolt Brecht nasceu no dia 10 de fevereiro de 1898. Então vamos lá. Primeiro Brecht dramaturgo, né? Reparem bem, eu diria que Brecht ele foi um pensador fundamental, né? Eu tenho imensa admiração. Eu até diria que no campo do marxismo, Brecht é aquela figura que mais me influenciou. Se fosse pensar aqui, né, eu nunca escondi de ninguém, nunca precisei fazer isso. Eu sempre fui marxista, nunca duvidei disso, sempre fui leitor de Marx, fiz uma tese de doutorado sobre Marx, mestrado sobre Marx. Estudo esse pensador alemão, dou aula na Universidade Federal de Sergipe sobre Marx, sou professor de filosofia contemporânea. Trabalho com a obra de Marx, a obra filosófica de Marx, a obra política de Marx, né? Trabalho com a obra econômica de Marx. Então Marx é um pensador que marca a minha vida, né? E tenho imensa admiração por Marx, o debate latino-americano do marxismo, os autores marxistas que trabalham com Marx. Sou muito influenciado por eles. Agora, se eu fosse fazer um balanço de todos esses autores que me influenciaram, o Brecht é o que mais me influenciou. Eu tenho imensa admiração por Brecht. Então eu sou um admirador de Bertolt Brecht. Eu sou um leitor de Brecht. Brecht tem uma presença muito forte na minha vida. Inclusive, no comportamento, maneira de ser, tem muito a ver com o que eu li sobre a vida de Brecht e principalmente sobre a sua visão de mundo. Então Brecht é um autor que me marca profundamente, né? Profundamente mesmo, e para sempre, né? No meu caso, como diz o ditado, não tem mais volta, né? Eu já atravessei o Cabo da Boa Esperança. Então Brecht passa a ser, digamos assim, um pensador que define, digamos assim, a minha maneira de olhar o mundo, de ver o mundo, de pensar a própria ideia de realidade, né? Então veja, Brecht dramaturgo, Brecht poeta, Brecht
pensador marxista. É a maneira que, inclusive, eu penso em escrever um texto sobre Brecht a partir dessas três perspectivas, que eu acho que são os três pontos fortes de Brecht, os três grandes pontos de encontro de Brecht, ou como a gente chamava antigamente, campo de força, né? Os três campos de força de Bertolt Brecht: o teatro, a poesia e o pensamento marxista. Vamos lá. Brecht ele não é qualquer dramaturgo, né? Ele é considerado pela crítica especializada, pela crítica que domina, digamos assim, o teatro, que conhece o teatro. Tânia Maria, querida atriz, grande atriz, boa noite, bom vê-la aqui, né? Concordo com você, teatro é absolutamente transformador, isso é Brecht, né? E é também a minha maneira de ver o teatro. Então veja, ele é considerado pela crítica dramatúrgica, pela crítica que domina o teatro, como um dos maiores nomes da dramaturgia ocidental, um dos maiores nomes da dramaturgia mundial. Ora, o que significa ser um dos maiores nomes da dramaturgia mundial, do teatro mundial? Significa dizer que Brecht foi escritor para teatro, Brecht foi diretor de teatro, Brecht foi encenador e, acima de tudo, Brecht foi um pensador do teatro. Brecht usou o teatro para pensar o mundo. Eu até diria que o ponto mais alto de Brecht foi quando ele usou o teatro para pensar o mundo, né? Agora, obviamente, ele foi um dramaturgo no sentido de escrever para teatro. Brecht tem... olha, para você ter uma ideia, as peças de Brecht no Brasil chegam a 12 volumes. Essa coleção aqui, esse aqui é o 4º volume. Isso aqui é uma coleção em 12 volumes. 12 volumes, né? É uma coisa importantíssima. 12 volumes. Ora, Brecht escreveu muitas peças em vários momentos da vida dele, dos anos 20 até os anos 50. Repare, eu diria que Brecht tem, enquanto vida produtiva, em torno de 30 anos de escritos para teatro. Imagine. Minha gente, quem no mundo tem esse tempo todo de escrito para teatro, né? Brecht começou, a primeira peça de Brecht é do início dos anos 20, Baal, né? E a última peça dele é dos anos 50, ele morre em 56, a última peça dele é de 54. Então, assim, some aí, vai dar 30 anos, um pouco mais de 30 anos de produção, não é, dramatúrgica. Então, Brecht tem uma produção dramatúrgica, teórica, foi um homem do teatro no sentido teórico. Produziu peças, Brecht dirigiu peças, Brecht encenou, Brecht co-dirigiu, Brecht adaptou para o cinema. Então, assim, foi um homem do teatro completo. Mas você diga, então, Romero, se Brecht foi um homem do... Teria mais alguma coisa depois de dizer que Brecht foi um completo teatro? Por incrível que pareça, teria. Brecht não foi apenas um dramaturgo muito bom, né? Brecht não foi apenas um dramaturgo bom. Brecht foi um... Ele fez uma coisa, minha gente, que poucos diretores de teatro fazem. Vou repetir, preste bem atenção. Brecht, além de ser um dos maiores dramaturgos do mundo, da história do teatro, Brecht fez uma coisa que poucos dramaturgos fazem. Brecht foi um pensador do teatro. Brecht usou o teatro como capacidade humana de pensar o mundo, de pensar a realidade, de pensar a condição humana. Brecht foi um grande antropólogo do teatro, é isso que eu quero dizer. Brecht foi um grande antropólogo do teatro. Brecht pensou a condição humana no teatro. O teatro para Brecht não era apenas uma encenação no palco. Para Brecht o teatro era uma encenação no palco em que estava ali a condição humana. Cara, isso é o que eu mais admiro nesse homem. Por isso significa dizer, Brecht não é apenas para quem faz teatro. Brecht é para quem quer pensar o humano, entenda, tá certo? Não é só para quem faz teatro. É óbvio que eu acredito que para um grande ator, uma grande atriz, um diretor, uma escola de teatro, Brecht é fundamental. Está aqui a atriz maravilhosa Tânia Maria aqui de Sergipe, que não me deixará mentir. Então Brecht é importantíssimo no teatro, né? Para um jovem que faz teatro, para um curso de teatro, para quem historiciza teatro, para quem lê teatro, etc. e tal. Brecht é um mestre. Agora, eu estou querendo dizer a vocês que Brecht não foi só isso. E esse só isso aqui é até eu diria, até um eufemismo, porque dizer só isso, dizer que ele foi um dos maiores dramaturgos do mundo é pouco. Eu vou ser sincero, eu digo que é pouco, porque para Brecht foi pouco.
Veja, no caso de Brecht, ele não foi apenas um grande dramaturgo, que foi. Ele não foi apenas um grande diretor de teatro, que foi. Ele não foi apenas um grande senador, que foi. Ele transborda no teatro. O teatro em Brecht é uma taça que transborda. Essa é a minha hipótese de trabalho. O teatro em Bertold Brecht é uma taça que transborda. Brecht transbordou no teatro. Transbordou para onde? Transbordou para a condição humana. Brecht é, através do teatro, um pensador da condição humana. Brecht é um pensador da condição humana. Ponto. É isso. E é isso que me interessa aqui. Vou dar um exemplo. Um exemplo só. Brecht tem uma peça. Brecht tem uma peça da fase chamada didática dele, que é a primeira fase, a fase juvenil, né? A fase chamada didática. As peças são mais fáceis, né? Ali por volta de 1920, meu Deus, se eu não me engano, 26, né? Ali as primeiras peças dele. Tem uma peça dele, que eu acho que é a terceira ou a quarta peça dele, chamada Um Homem é um Homem. Repare bem, olha o nome da peça. Um Homem é um Homem. Veja, o jovem Brecht, nas primeiras peças dele, já faz uma peça com esse título, que é genial, tá certo? Tânia Maria deve conhecer, quem mexe com teatro aqui também deve saber, e quem não conhece está nessa coleção aqui, está no primeiro volume dessa coleção aqui. Esse aqui é o quarto volume, não é? Em que aqui tem o quarto volume da tradução do Teatro Completo de Brecht no Brasil, o volume 4. Eu estou aqui com o volume 4, depois eu vou falar dele por causa da Santa Joana dos Matadouros, né? Que para mim é a maior peça dele, a peça que mais me empolga, a peça que mais define como eu vejo o teatro. É uma peça de Brecht chamada A Santa Joana dos Matadouros. Mas não é dessa que eu vou falar agora, né? Eu vou falar do primeiro volume, que tem uma peça chamada Um Homem é um Homem. Essa peça é simplesmente extraordinária. E olha que é uma peça juvenil, é uma peça considerada didática, está na primeira fase de Bertold Brecht. Por que eu quero começar com essa peça, que é uma peça juvenil, uma peça da fase inicial dele, para você ver que já na fase inicial dele, Brecht era grandioso. Já na fase inicial dele, Brecht tinha uma capacidade para o teatro grandiosa e, ao mesmo tempo, Brecht era um pensador do teatro. O que, na verdade, eu quero provar aqui, é essa mesmo, Wesley, é a Tânia Maria de Billie Holiday. Eu disse a Tânia Maria, não é? Eu disse a Raimundo Venâncio, e eu disse num artigo que eu escrevi sobre essa peça, só um parênteses aqui para os que estão chegando aqui, né? Deixa eu falar um pouquinho de Sergipe, teatro sergipano. Eu disse publicamente, eu escrevi sobre, né? Eu falei para Raimundo Venâncio, que é o diretor da peça, Billie Holiday, e Tânia Maria, que é a atriz, é um monólogo, né? Sobre Billie Holiday, que para mim é o melhor trabalho dramatúrgico que eu vi em Sergipe. Eu moro há 25 anos em Aracaju. De todos os trabalhos de teatro que eu acompanho aqui em Aracaju, e eu gosto de teatro, eu gosto de ir ao teatro, a peça mais importante que eu vi aqui em Sergipe chama-se Billie Holiday, a canção de Tânia Maria. Para mim é o maior trabalho dramatúrgico, tá? Me inspirou muito. Eu cheguei a escrever um texto sobre, publicado no jornal aqui. Eu nem lembro qual foi o jornal, eu sei que faz tempo que eu publiquei, mas é isso mesmo. Então veja isso, Wesley, é essa Tânia Maria que está aqui com a gente. Que bom que estamos juntos, Wesley, Tânia, sergipanos aí de primeira hora. Olha, veja bem, então Brecht, ele é um grande dramaturgo, um dos maiores pensadores do teatro brasileiro, e ele transborda para além da encenação, para além da escrita teatral, e se torna aí é a minha praia, um filósofo do teatro. Brecht é um filósofo do teatro. Brecht faz uma autêntica filosofia dramatúrgica, uma autêntica filosofia da dramaturgia. Eu quero provar isso já na juventude dele, porque na maturidade não é difícil provar isso. Eu quero provar que Brecht foi um grande filósofo do teatro na juventude dele, né? Na juventude ele escreve uma peça que eu acho absurdamente genial, chamada Um Homem é um Homem. Não sei se leram aqui, está nessa coleção aqui, chamada O Teatro Completo de Brecht, no volume 1. É excelente, são 12 volumes de peça de Brecht no Brasil, traduzidos desde os anos 80 e 90 pela editora Paz e Terra, sob a responsabilidade
de um dos maiores estudiosos do teatro do Brasil, que eu amo, admiro, é meu mestre no teatro, meu pai no teatro, quem me faz pensar teatro, chama-se Fernando Peixoto. Fernando Peixoto foi diretor, ator, escritor e pensador. E tem um livro maravilhoso chamado Introdução ao Teatro Dialético, que é o grande ensaio dele sobre Brecht, que ele escreveu nos anos 70, publicado também pela editora Paz e Terra. Fernando Peixoto foi o grande responsável por essa coleção aqui, em 12 volumes, onde foi traduzido toda a obra de Bertolt Brecht. Fernando Peixoto jamais poderá ser esquecido na história do teatro brasileiro. Que essa live, além de ser uma homenagem a Brecht, porque hoje é o dia do aniversário dele, seja também uma homenagem a Fernando Peixoto, grande diretor e escritor para o teatro brasileiro. Então, Fernando Peixoto, ele dizia no seu livro Introdução ao Teatro Dialético que Brecht, desde jovem, já era um homem extremamente talentoso para o teatro. Concordo plenamente, mas concordo plenamente com Fernando Peixoto. Brecht foi uma pessoa extremamente talentosa para o teatro. E desde jovem, ele escreve bem, e nessas peças da juventude, ele escreve uma peça marcante que merece uma reflexão filosófica desde o título. O título da peça, Um Homem é um Homem. A peça, ela é didática porque ela tem um narrador, a gente chama de narrador onisciente. É aquele narrador que tudo vê, aquele narrador que prevê tudo, aquele narrador que sabe tudo na peça. É um artifício de Brecht, que é um artifício que está presente também na literatura. Brecht não inventou isso, tá certo? Está presente na literatura. Esse artifício do narrador onisciente. Essa peça tem um narrador assim, né? E esse narrador, logo no começo, ele diz que eu acho extraordinário, né? Diz mais ou menos assim, não vou decorar aqui porque eu não consigo decorar tão bem. Mas eu me lembro, né, do grande primeiro parágrafo da peça, em que mais ou menos diz assim: se você pretende manipular um homem, se você souber manipular um homem, você conseguirá. Porque um homem pode ser manipulado. Então, a tese é possível manipular um ser humano, né? Essa tese, né? A peça será sobre isso. Veja, eu começo falando dessa peça de Brecht, porque de fato eu concordo com essa tese, né? De um ponto de vista, eu diria que marxista, né? A ideia de que um ser humano ele pode ser manipulado. Veja, a peça vai provar isso até o final, né? Só que manipular aqui é no sentido ideológico e com interesses de poder e de classe, né? Essa é a questão, com interesse de poder e de classe. Brecht, muito jovem, ele trata de desmascarar os mecanismos que dominam o ser humano no sistema capitalista. Repito, porque isso é uma tese em torno de Bertolt Brecht. Brecht, desde jovem, começa a desmascarar, a desnudar os instrumentos de dominação do ser humano dentro do sistema capitalista, né? Os limites das peças de Brecht são exatamente o sistema capitalista. Então, nesse sentido, Brecht tem um papel absurdamente genial. Exatamente. Tânia, Fernando Peixoto esteve aqui nos anos 80 e esteve aqui também nos anos 90, né? No aniversário de nascimento de Brecht em 98, eu estava aqui, e Fernando Peixoto veio aqui, né, para uns trabalhos sobre Brecht. Eu lembro que eu conheci Fernando Peixoto também aqui, ele esteve aqui em 98 também, né? Fernando Peixoto é uma figura fundamental, de saudosa memória, né? Um dos maiores brechtianos brasileiros. Então, nesse sentido, o teatro de Brecht, ele tem essa função desnudadora, né, das formas de dominação do teatro. Por que eu começo citando Um Homem é um Homem? Porque nessa peça, Um Homem é um Homem, isso fica nítido e é o grande objeto da peça. Por exemplo, a peça começa assim: o personagem muito pobre, é um estivador de carne de porto, né? Personagem pobre, mora com a mulher numa periferia, num determinado cais de porto, né? Significa dizer, é um trabalhador. Ele sai de casa e diz: mulher, coloca água no fogo, que eu vou trazer um peixe e hoje nós vamos comer um peixe.
Ele vai lá no porto, pega um peixe. Quando ele está voltando, ele encontra um homem que diz a ele o seguinte: vamos trocar o peixe por um pepino. E ele diz: não, eu não sei. O cara argumenta bem, o cara é um sofista, o cara tal. Faz o coitado trocar um peixe por um pepino, e ele troca. Depois ele encontra mais na frente, isso antes de chegar em casa, ele encontra mais na frente um ser humano que diz: rapaz, eu tô aqui com as roupas e você dá um bom soldado, vamos trocar esse pepino por essa camisa de soldado, por essa roupa de soldado, e você vai ser... Aí ele troca. Depois ele vê ele fardado e aí diz: mas você daria um bom soldado, e olha que a roupa é grande, a roupa é maior do que ele, tal, mas diz que a roupa tá perfeita, tal, engana ele. Você daria um bom soldado, e aí leva ele como soldado, depois leva ele pra guerra, e na guerra ele morre. Veja, eu resumi aqui a peça, né? Eu fiz apenas um pequeno resumo da peça. Essa peça é extraordinária mesmo. Só nesse resumo, pra mim, ela já é absurdamente genial. E olha que é o jovem Brecht, né? Então, assim, a ideia de manipular o pobre, a ideia de fazer o pobre pensar contra ele mesmo. Como é que você consegue fazer com que um pobre pense contra ele mesmo? Como é que você consegue fazer que uma população pobre pense contra ela mesma, contra seus valores, e acredite que pensar contra seus valores é pensar autenticamente, né? Essa manipulação coletiva, como é que isso é possível? Isso é uma coisa extraordinária em Brecht, né? É um dos temas fundamentais da dramaturgia de Brecht. Então, assim, só para você ter uma ideia, desde a juventude, o teatro de Brecht era um teatro que estava ao mesmo tempo sendo feito da melhor maneira possível e ao mesmo tempo com grande objetivo político, que era desnudar os mecanismos de dominação do ser humano. Esse foi o grande objetivo do teatro de Brecht. E é uma das coisas que eu mais admiro em Brecht, porque é uma das coisas que marca a minha vida. Significa dizer, o teatro em Brecht ele tem uma função iluminista extraordinária, que é essa função desmascaradora dos mecanismos de dominação. Brecht usou seu teatro para isto. Brecht usou seus personagens para isso. Brecht criou personagens para isto, né? E, consequentemente, Brecht entra no teatro do século XX como o grande dramaturgo político da chamada dramaturgia política, né? E isso não é pouco. Agora, eu diria que do ponto de vista formal, entenda, do ponto de vista do fazer teatral, do ponto de vista do fazer dramatúrgico, Brecht foi um revolucionário, né? Acredito que quem já leu Brecht sabe, quem não leu vai saber agora, né? Do ponto de vista formal, do ponto de vista do fazer dramatúrgico, Brecht foi um revolucionário. Significa dizer, ele mudou radicalmente a dramaturgia mundial. Em vários pontos, eu não vou poder falar aqui porque a live é curta, né? Mas, num ponto eu tenho que falar aqui, né? Veja, o teatro ocidental, Brecht mudou de uma crítica ao chamado modelo aristotélico de teatro. Aristóteles é considerado o grande nome da dramaturgia ocidental, o grande nome do teatro ocidental. Aristóteles tem uma obra que é a primeira grande crítica do teatro ocidental, a primeira grande crítica dramatúrgica do Ocidente, tal. Aristóteles é considerado uma eminência no teatro, e é verdade, né? Quem não leu aqui, eu recomendo que leia, por favor. Se você não leu, leia uma obra chamada Poética de Aristóteles. Aristóteles, grande Aristóteles, né? Não tem um ser humano que faça teatro na vida que não comece com Aristóteles, que não passe por Aristóteles. Aristóteles é caminho obrigatório. Aristóteles criou um conceito, que é o conceito de catarse. Esse conceito, ele vem da saúde, ele vem da medicina. É um termo grego, catarse. Esse termo grego, ele significa purgação, purificação. Aristóteles, ao analisar a tragédia grega, ao analisar as peças de teatro feitas por Ésquilo, Sófocles e Eurípides, ele cria toda uma teoria do drama.
Drama para o grego é a mesma coisa que teatro, tá certo? Teatro e drama são para os gregos a mesma coisa. Aristóteles utiliza um termo chamado catarse, em que ele aplica ao teatro e dá certo. Então assim, a ideia de que o ser humano faz a sua purificação ao ver uma peça, significa dizer, ao ver o terror que acontece no teatro, eu me apiedo, eu me incorporo, eu empatizo com os personagens e faço a minha purificação. Empatia é uma categoria aristotélica para a catarse. Brecht vai criticar isso. Brecht vai criticar a categoria mais poderosa no teatro aristotélico e no teatro ocidental, que é a categoria de catarse. Ele vai dizer que a catarse embota o pensamento. Ele vai substituir a catarse pelo distanciamento, pelo estranhamento. O papel do teatro não é fazer com que as pessoas tenham empatia com os atores. O papel do teatro é fazer com que o sujeito pense que aquilo ali é teatro, é uma peça, é uma invenção, e olhe o mundo através do teatro. Com empatia, eu olho apenas o teatro. Com estranhamento, eu olho através do teatro. Eu vou além do teatro. Isso é uma tese magnífica. Isso é uma tese extraordinária. Só um filósofo do teatro como Brecht fazia isso, né? Teatro é estranhamento, teatro é distanciamento, teatro é reflexão, teatro é pensamento. Teatro não é para você ir lá para apenas rir ou chorar e se identificar com atores e atrizes. É você entender o que um ator ou uma atriz faz e a partir do que ele faz pensar o mundo. Ponto. Pensar o mundo através do ator e da atriz. Isso é extraordinário. Eu não conheço ninguém no teatro de Brecht que fez uma revolução tamanha na dramaturgia ocidental. Nesse sentido, Brecht foi e continua sendo um dos maiores nomes da dramaturgia mundial. Esse é o primeiro Brecht. O segundo Brecht é o Brecht da poesia. Brecht foi um grande poeta alemão. Brecht é considerado um dos maiores poetas da Alemanha. Brecht foi considerado um dos renovadores do verso, né? Só que Brecht não faz qualquer poesia. Só que Brecht não faz uma simples poesia. Brecht, assim como Brecht revolucionou o teatro a partir de categorias, Brecht vai revolucionar a poesia alemã também a partir de criações para dentro da poesia, né? Ora, Brecht vai incorporar a cultura popular na poesia alemã. Brecht vai incluir o coloquial, o cotidiano na poesia alemã. Brecht vai trabalhar com temas concretos a poesia. Significa dizer, Brecht vai revolucionar a poesia porque Brecht vai revolucionar o lirismo poético. Veja, a poesia, desde a grande mãe da poesia ocidental, que é Safo de Lesbos. Essa mulher é o grande nome da poesia ocidental, porque essa mulher é o nome do lirismo. Ela traz o lirismo para a poesia. Por isso que Safo é a grande mestre da poesia lírica. Toda poesia é lírica por causa de Safo de Lesbos, grega. A grega Safo de Lesbos. Lesbos é a ilha onde ela nasceu. Safo é o nome dela. O grande nome da poesia grega chama-se Safo, a mulher. Essa mulher revolucionou a poesia ocidental, né? Porque ela cria a ideia de uma poesia lírica, do eu lírico, certo? Então toda poesia passa a ser a poesia para alguém ou sobre alguém por causa de Safo de Lesbos. Essa mulher revoluciona a poesia. E Brecht vai revolucionar a poesia de Safo, porque Brecht vai fazer da poesia um lugar do mundo que não necessariamente é lírica no sentido romântico. Brecht quebrará o vínculo entre poesia e lirismo no sentido romântico. Brecht vai fazer uma crítica radical ao romantismo, porque para Brecht a poesia não é apenas romântica, a poesia de um ser humano para outro ser humano, mas é uma lírica social. Brecht incluirá uma categoria nova na lírica, que é a categoria de sociabilidade. Brecht fará uma lírica social, ponto. Isso é revolucionário, minha gente. A poesia de Brecht passa a ser radicalmente política. A poesia de Brecht passa a ser radicalmente política, porque Brecht vai incluir o que eu chamo de lírica social. A poesia de Brecht falará do pão. A poesia de Brecht falará da pobreza. A poesia de Brecht falará do operário. A poesia de Brecht falará de greve. A poesia de Brecht falará de revolução. A poesia de Brecht
encantará o ser humano novo. A poesia de Brecht será profundamente anticapitalista. E isso é fundamental entender em Bertolt Brecht. Romero, gostaria de saber onde está essas poesias. Está aqui. Aqui. Se você quer saber, está aqui. Recomendo este livro, que é a primeira tradução no Brasil, direto do alemão, das poesias de Brecht nos anos 80, intitulado Brecht Poemas, 1913 e 1956. Brecht começou a fazer poesia ainda adolescente. 1913, Brecht tinha 15 anos. Brecht começou a fazer poesia em 1913, quando tinha 15 anos. Brecht morre em 1956, ainda fazendo poesia. Brecht foi um imenso poeta que revolucionou a chamada poesia ocidental. E isso não é pouco. Então Brecht foi recuperando aqui, recapitulando para o que chegaram agora. Hoje é o dia de lembrar Brecht, porque Brecht nasceu no dia 10 de fevereiro de 1898. E eu disse que Brecht tem três grandes faces. São três grandes Brecht. O Brecht dramaturgo, o Brecht poeta e o Brecht pensador dentro do marxismo. Eu tratei do Brecht dramaturgo, tratei do Brecht poeta, falei agora de como Brecht rompe com o modelo de verso lírico, inclui o popular, inclui a cultura popular, inclui o cotidiano, inclui, eu diria, o banal, inclui o acidental na poesia. Significa dizer, ele quebra com um tipo de lirismo romântico. Nesse sentido, Brecht se torna um dos maiores dramaturgos do século XX. E para terminar a live, Brecht, pensador marxista. Aí é extraordinário. Eu diria que Brecht é o grande nome de um fenômeno dentro do marxismo chamado estética marxista. Não é? Veja, o marxismo nasce, obviamente, com Karl Marx no século XIX. Com Karl Marx e Friedrich Engels. São os pais do chamado marxismo. O marxismo é uma teoria revolucionária, é uma teoria crítica radicalmente do capitalismo e, acima de tudo, é uma teoria que tem como horizonte o comunismo. Isso é o marxismo. O marxismo é uma teoria revolucionária, o marxismo é uma teoria crítica radical do capitalismo e o marxismo é uma teoria que tem como horizonte o comunismo. Isso é um fato. Tem como horizonte o comunismo. Isso é um fato. Mas dentro do marxismo tem uma produção teórica que vai discutir a arte no capitalismo. Esse debate começa com um filósofo húngaro chamado Georg Lukács. Georg Lukács é um filósofo húngaro que é considerado o Marx da estética, Lukács. E segue, até hoje você tem teóricos marxistas discutindo arte, discutindo produção estética, discutindo ideologia da estética, discutindo o que é arte no marxismo, arte e luta de classe, arte e sociedade, arte e revolução, etc. Até hoje, não parou e não vai parar enquanto tivermos o capitalismo. Brecht faz parte também dessa geração e Brecht deu uma contribuição original a esse debate. Brecht tem o chamado escrito sobre teatro. Então Brecht fez peça de teatro, Brecht fez poesia e Brecht teorizou também. É isso que faz Brecht ser o que eu chamo de pensador marxista no campo da estética. Ora, Brecht ele pensa a arte, primeiro, como profunda realização humana. Isso para mim é uma sacada brilhante de Brecht. Nesse sentido, Brecht vai fundo no próprio Marx, na própria obra de Marx que ele se inspirou. Ele se inspirou em Karl Marx. Brecht leu o Capital, volume 1 de Marx. E ficou impressionado com o Capital de Marx. Brecht leu o Capital de Marx no final dos anos 20. Ali por volta de 1929, no momento da crise da Bolsa de Valores, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York e, consequentemente, a quebra do capitalismo. Nesse período de grande crise do capitalismo, Brecht começou a ler o Capital de Karl Marx. Vejam, e Brecht vai ficar profundamente, mas não é pouco, não é pouco. Brecht ficará profundamente impressionado com o marxismo. Brecht já tinha feito uma boa poesia, Brecht já tinha feito uma boa parte do seu teatro quando ele começa a ler Marx. E Marx vai
de certa forma, reorientar o teatro e a poesia brechtiana, né? Então, assim, inclusive, é a leitura de Marx e as peças da maturidade que encerra o chamado Brecht juvenil, né? A fase didática de Bertolt Brecht. Então, Brecht é um pensador absurdamente genial, minha gente. E no campo do marxismo, ele vai fazer um debate teórico importante, porque ele parte de um pressuposto que eu concordo integralmente com ele, que eu penso exatamente com Brecht. Eu aprendi com Brecht isso. A arte é uma expressão profunda do ser humano. O ser humano que faz arte trabalha com profundidade, seja na música, seja na literatura, seja no teatro, seja na dança, seja nas artes plásticas em geral. Fazer arte, sentir arte é sentir o ser humano na sua condição mais profunda. Isso é Brecht. Só que Brecht vai perceber que o capital, ele se apropria dessa condição profunda que é a arte. O capital transforma a arte em comércio, em mercadoria. Palavra-chave da obra O Capital de Karl Marx, né? Transforma a arte em mercadoria, o que fica da arte. É isso que está. Então, o dilema de Brecht foi saber que a arte trabalha com o que tem de mais profundo na condição humana e, ao mesmo tempo, saber que essa arte que trabalha com a condição mais profunda do ser humano, ela no capitalismo é tornada mercadoria. Esse é o grande paradoxo da teoria da arte brechtiana, né? E como salvar a arte das garras do capital? Como manter a profundidade estética diante da superficialidade do capital, diante das futilidades do capitalismo, diante das veleidades do capital. Esse foi o grande ponto de partida de Brecht para a sua reflexão sobre arte. Repare que é de uma reflexão absurdamente extraordinária mesmo. Isso é admirável, né? E, consequentemente, Brecht, como marxista que era, ele pensa a arte em sua chave crítica. A arte não pode estar a serviço do capital. A arte utiliza-se do capital contra o capital. A arte utiliza-se de técnicas do capitalismo contra o capitalismo. Porque o papel da arte é fazer uma crítica imanente ao capitalismo. Que tese da porra, eu acho. É aí que Brecht vai lá para cima em termos de crítica de arte, né? Pensador extraordinário, pensador fundamental. Hoje, 10 de fevereiro, nascia em 1898 em Augsburgo, na Alemanha, Bertolt Brecht. E a live foi em sua homenagem. Qual era a hipótese da live? Que há 3 grandes Brecht, que há 3 grandes faces de Bertolt Brecht, que há 3 grandes perspectivas de Brecht. A primeira é o teatro, a segunda é a poesia e o terceiro é a teoria estética marxista. O Brecht da estética marxista. Para mim são 3 grandes Brecht que se reduz a um. Brecht foi um grande pensador da condição humana. Brecht foi um grande vasculhador da condição humana. Brecht foi um grande filósofo que, através da sua arte, pensou a condição humana na sua mais pura radicalidade. Esse é Bertolt Brecht. E eu recomendo demais para aqueles que querem continuar essa reflexão e não parar aqui, procurem ler, tem em PDF, esse livrinho, A Poesia de Brecht e a História, de Leandro Conde. Procurem ler esse Bertolt Brecht, não é? Esse Leandro Conde, e obviamente recomendo que leiam as poesias de Brecht. Brecht começou a fazer poesia em 1913, só parou em 56, quando veio a falecer na antiga Alemanha Oriental. Grande Bertolt Brecht, admirável, e eu termino dizendo uma história que está na biografia dele. Quando Brecht voltou para a Alemanha, Brecht volta para a Alemanha no final dos anos 40, não é, por conta do macartismo dos Estados Unidos. Ele sai corrido dos Estados Unidos para não ser preso, né? Porque ele era acusado de judeu e comunista, e ele era mesmo. E ele vai embora para a Alemanha. Na época, quando ele volta, a Alemanha está dividida, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental era a Alemanha comunista. Ele vai morar num apartamento perto de um cemitério. E ele escrevia numa janela grande no apartamento, uma janela que dava para um cemitério.
E Brecht sempre teve uma certa veneração para o cemitério, como eu também. Eu sou fã de cemitério. Eu falo isso para poucas pessoas porque parece uma coisa macabra. Não, mas para mim não tem nada a ver com macabro. Não tem nada a ver com... cemitério para mim é um lugar simbólico. Eu admiro o cemitério por simbolismo. É por isso. Não tem nada a ver com macabro. É outra história. Eu tenho uma coisa, eu diria, transcendental com cemitério. Eu gosto de cemitério. Toda cidade que eu vou a primeira vez, eu procuro visitar o cemitério da cidade. Toda cidade que eu fui. Toda cidade que eu visitei pela primeira vez, eu visitei o cemitério da cidade. Veja, Brecht também tinha uma coisa com o cemitério. E ele tinha um apartamento em que a janela dava para o cemitério. E ele viu o túmulo de Hegel. Hegel está enterrado na antiga Alemanha Oriental. Ele escrevia, isso é ele que diz na autobiografia dele. Ele escrevia numa janela aberta, olhando para um cemitério que dava diretamente para o túmulo de Hegel. E o sonho de Brecht era se enterrar num túmulo ao lado de Hegel. E ele está enterrado num túmulo ao lado do filósofo alemão Friedrich Hegel, grande pensador alemão que foi influenciador de Marx, etc. Termino com isso. Eis aí o grande Brecht. Para quem não conhece Bertolt Brecht, recomendo que procurem ler. Tem muita coisa em português maravilhosa. Todo o teatro de Brecht está em português em 12 volumes, organizado pelo maravilhoso Fernando Peixoto. Merece também todas as honras, esse grande nome do teatro que foi Fernando Peixoto, escritor de teatro, diretor de teatro, ator de teatro e, acima de tudo, teórico do teatro brasileiro. Um grande amante do teatro brasileiro. Então, recomendo que procurem ler Brecht. Leiam o texto de Leandro Conde, a poesia de Brecht e a história. Leiam o teatro de Brecht, leiam os trabalhos de Bertolt Brecht, porque é imenso aprendizado sobre a arte e sobre a condição humana. Desejo a todos um bom carnaval, um carnaval de paz e tranquilidade e, acima de tudo, um carnaval que vale a pena viver enquanto ser humano, porque carnaval é para a felicidade humana. Grande abraço, minha gente, bom carnaval e sigamos em paz.